Hello students, how are you? I hope you are fine. I am fine. Today we are going to start Unit 5, Weather Conditions. Então nós vamos falar nessa unidade sobre a previsão do tempo, sobre as condições do tempo, do clima. A primeira atividade, como todo início de lição, é sempre um diálogo e eles, depois de fazer a leitura desse diálogo, vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso, de acordo com o que vocês leram. Então, essa é a primeira atividade. A segunda atividade, How do winter storms form? Como que as tempestades no inverno se formam? Então, tem aí a explicação de como elas se formam. E o exercício 2, vocês vão completar de acordo com o texto acima. Essa parte da número 3, que é sobre as temperaturas, quem conseguir fazer a transformação de graus Celsius para Fahrenheit, tudo bem. Quem não conseguir, não tem problema. Porque existe uma fórmula. Então, assim, para eu explicar essa fórmula aqui para vocês é um pouquinho complicado. Então, há necessidade aí de ter um outro tipo de conhecimento. Mas aqueles que já têm conhecimento sobre essa fórmula, que já viram em matéria de ciências, então pode aplicar a fórmula aqui. A próxima atividade é apenas de leitura. Então, eu vou ler com vocês e explicar o que significa cada uma dessas figuras. Na verdade, observando as imagens, a gente já consegue entender qual é o clima em cada cidade. Então, na letra A, está dizendo assim, It's sunny in Goiânia, ou seja, que está calor, ensolarado em Goiânia. It's raining in São Paulo, está chuvoso em São Paulo. Todas essas frases elas estão falando sobre clima. It's windy in Fortaleza, está ventando em Fortaleza. It's foggy em Curitiba, foggy. Fog significa nublado, aquela neblina. Não nublado da nuvem, é neblina. It's snowing em São Joaquim. Snowy é nevando. It's cloudy. Cloudy em Belo Horizonte. Cloudy, sim, é o nublado, com nuvens. Fog é a neblina, aquela que parece um chuvisco. Uma chuvinha, né? Bem fininha, que fica tudo embaçado. Essa é fog, neblina. E cloud com nuvens. Humid, it's humid em Manaus. Está úmido em Manaus. It's chilly em Caxias. It's chilly. Aí eu espirrar, sorry. Aí, nós estamos falando do meu irmão Tony. O meu irmão Tony é ele, a mesma coisa que ele. E ele, vamos olhar aqui para ele. Então, como eu estava falando, o no, que está aqui, ó, no my brother. No, my brother Tony. Então, no, eu já sei que é uma frase na negativa. My brother é a mesma coisa que he, que ele. Então, eu volto lá na minha lista, vou procurar a negativa, essa coluna, e procuro por he. Qual é a palavra que eu uso? Wasn't. Então, eu volto lá na minha atividade, na página seguinte, e escrevo aqui onde está o Tony, wasn't. Então, é assim que vocês farão essa atividade. Na de baixo, vocês também farão a atividade seguindo esse exemplo da de cima. A única diferença é que ele tem aqui outras palavras além do verbo to be. Então, vocês vão ler as frases e tentar completar completar as frases e depois ligar nas imagens. A letra A. It in Brazil last January. It very and was about 37 degrees Celsius em Salvador, Bahia.
Então, o que está falando aqui? Era ou, né? It was summer. It was summer in Brazil. It was summer. Era verão no Brasil no último janeiro. It was, de novo, very hot. Estava muito quente. E the temperature, e a temperatura, estava por volta de 37 graus em Salvador. Então, já pausa o vídeo, já completa essa lição e já coloca qual das figuras é a letra A. E aí vocês vão fazer a B, a C e a D. Prestem atenção que as palavras que já foram usadas não se repetem. Então, summer, temperature e hot já foram usadas. Não vai se repetir. O que vai se repetir é o were, que tem 2 vezes, e o was, que tem 5 vezes, mas já foi usada 2 vezes nessa frase que eu acabei de falar. E a última página da lição de hoje. Então, vocês vão ler as frases e completar com o verbo to be, usando essa tabelinha aqui, ó, para vocês completarem a atividade lá da página 77. Então, olha só. Today I'm very happy. Hoje eu estou muito feliz. Se hoje eu estou muito feliz, aqui ele está falando, eu estava triste. Quando que eu estava triste? Eu posso dizer que ontem eu estava triste, certo? Para ajudá-los a completar essa atividade, vocês podem olhar essas palavras que estão aqui, ó. Algumas expressões do Simple Past. Quais são elas? Last. Last significa passado, a última. Então, a última noite, a última terça-feira, o último mês, a última semana, o último mês, o ano passado, o último ano. Ou então essa expressão ago, que é algum tempo atrás. 10 minutes ago, 10 minutos atrás. 1 hour ago, 1 hora atrás, 2 horas atrás. E yesterday, que é ontem. E se eu quiser especificar yesterday morning, ontem de manhã, yesterday afternoon, ontem à tarde, yesterday evening, ontem à noite, e yesterday night, ontem de noite também. Então, vocês vão utilizar essas expressões para completar esse exercício aqui. A primeira, como eu disse, hoje eu estou feliz, mas ontem eu podia colocar aqui yesterday morning, yesterday afternoon, ou só yesterday. B. Carol is in the classroom now. A Carol está na sala de aula agora. Ela estava no shopping. Então, eu posso falar no domingo passado, no semana passada. Meu irmão dormiu tarde. Ontem, a noite passada. Ele estava muito cansado ontem. Um exemplo. Meus pais viajaram para a Austrália o ano passado, mês passado. Read the dialogue between Avery and Mila. Então, olhem só o que elas estão falando. Where was your brother last Saturday? Onde estava o seu irmão no sábado passado? He was at the shopping mall. Ele estava no shopping. Agora, ó, write other dialogues with the information suggested. Then practice with a classmate. Seguindo esse diálogo de perguntar onde a pessoa estava e responder, vocês vão escrever diálogos com essas sugestões que estão aqui. Então, o Thomas, last weekend, dentist. Nós podemos usar estas mesmas frases para escrever a pergunta. Só que ao invés de utilizar your brother, eu vou usar o Thomas. Where was Thomas last week, Wednesday? Onde estava o Thomas na última quarta-feira? Eu vou escrever he was at the dentist. Ele estava no dentista.
Então, vocês vão utilizar esses diálogos para escrever novos diálogos aqui. Só que não esqueçam que quando a gente pergunta para ele ou para ela, nós usamos o was. E para eu também. Agora, quando eu pergunto para duas pessoas ou para você, nós usamos, ao invés do or, do was, nós usamos o were. Então, não esqueçam disso. Caso vocês tenham dúvida, lembrem sempre de olhar nessa tabela aqui, ó, na parte interrogativa, que tem os sujeitos e os verbos que você usa para cada um deles, certo? Então, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Bye, bye, students!